Alô, galera! Começando mais um Futebol Raiz, programa de número 89, Carlos Bori. E hoje vamos, mais uma vez, atender aos nossos telespectadores que querem um programa especial sobre um personagem que nós hoje faremos. Mas antes precisamos fazer sempre aquele nosso pedido. Nesse momento, Bori, estamos com 17.213 inscritos no canal. Nesse momento nós estamos gravando aqui sexta-feira, 11 de abril. Olha aí, ó. Então vamos chegar nos 18 mil aí, pessoal. Vamos lá, se inscrevam no canal, acione o sininho, curtam, compartilhem bastante, deixa o like aí, né? Que todo mundo fala agora na juventude aí, agora é like, né? Todo mundo quer like. Então, senta o dedo aí no canal aí e não esqueça do boca a boca também, que é muito importante. Esse aí é fundamental pra gente aí. Você espalhar para todo mundo que existe duas pérolas, dois caboclos aí do futebol paranaense aí que conta um monte de história, dão muita risada e faz vocês rirem também. Vamos lá, verdade. vamos seguindo em frente aí. É isso, gente. E claro, se você conhecer alguém que tem interesse de anunciar no Futebol Raiz, no nosso canal, manda um e-mail para contato@cristiantoledo.com.br, está aí aparecendo na tela para você o endereço de e-mail. Bora, eu quero dedicar esse programa ao Laudecir Wendler, nosso querido colega, nessa semana que passou. A gente, na foto que você escolheu para a tribuna, a gente está lá ainda com o cabelinho preto e tudo. O Lado foi um companheiro de anos e anos que a gente teve na tribuna. Nos 18 anos que eu trabalhei na tribuna, em 2 períodos, ele estava com a gente até agora, né? Estava com você, com o Dudu, com o Johnny, Sim. com a Paula, né? Com o Guga, toda a equipe da tribuna de hoje. E a gente lamenta profundamente. Um abraço para a família do Laude. Sim. Um cara que saiu do puro e simples colega para ser um parceiro, para ser um amigo, para a gente ter uma vida com ele fora da redação da tribuna, né? Exatamente. E o cara, muito gente boa, né? Cara dedicado, que, pô. Tanto que tinha 39 anos de casa, né? Começou Imagina. Moleque lá no jornal, né, cara? 15 anos de idade já foi trabalhar no Pastap lá, cortar, usar estilete, cola bastão, colar papelzinho. Pois é. E tava até semana passada no jornal, né, cara? Uma pena que perdeu a guerra pro câncer, mas é a vida, né? A gente não pode fazer nada. O futebol e a vida, como diriam aqueles mais antigos. E hoje a gente vai fazer mais uma homenagem a alguém que também já não está mais com a gente, já há 31 anos, e é meio assustador pensar que ele já não está mais com a gente há 31 anos, que é o Lombardi Júnior, né? Para muitos o maior narrador esportivo da história do Paraná, certamente um dos grandes, um dos maiores nomes da comunicação esportiva no Paraná, isso não tem dúvida nenhuma. Ele que chegou ali em meados dos anos 1970, 1974, ele chegando em Curitiba, como representante dos televisores Colorado RQ. Colorado, né, RQ. Que muita gente deve lembrar. E veio primeiro para trabalhar na Rádio Universo. Ele vinha da Rádio Jovem Pan, né? E na Jovem Pan ele era o Imer Lombardi, o nome dele é Imer Macorim Lombardi, mas depois foi fazer história com a equipe Positiva. E eu quero aproveitar a homenagem ao Lombardi para homenagear também o Hidalgo, que hoje, nessa terça-feira, está lançando a sua biografia, escrita pelo Marco Assef, nosso querido Marquinho Assef, escrevendo a biografia do Hidalgo. E o Hidalgo vai contar para a gente, Bório, nesse primeiro trecho. A gente vai ouvir muitos gols do Lombardi. Infelizmente, os registros em vídeo do Lombardi não são muitos, mas nós vamos ouvir o Hidalgo contando essa história de como foi criada a equipe Positiva, que começou na Rádio Universo e depois perpetuou-se na Rádio Clube como a grande marca do rádio esportivo paranaense nesses
já quase 90 anos de história aí, né? Porque a primeira vez que o Rádio Paranaense falou de futebol foi em 34. Acho que é isso, foi em 34. 34. Na própria Rádio Clube. Vamos ouvir o capitão, então, Bório? Beleza. E olha, quem puder, compre a biografia do capitão aí. Faça essa moral para o capitão e para o Marquinho. Vamos lá. Amigos, baú do capitão Hidalgo. Em 1975, foi justamente no dia 13 de outubro, olha, 48 anos. Iniciei assim praticamente como gestor ao lado do nosso querido e saudoso Lombardi Júnior. Ficamos 10 anos juntos. Uma ideia de valorizar o rádio esportivo, não só de Curitiba, do estado do Paraná. Foi um trabalho árduo, foi um objetivo não da nossa só satisfação nossa, mas mostrar que aqui sempre nós tivemos grandes profissionais, grandes emissoras de rádio. Iniciamos, então, em outubro de 73, eu vou lembrar parte da equipe, era eu, Lombardi Júnior, nós tivemos o Aluar Ribeiro, Edson Eloy Pereira, o Pereirinha, nós tivemos vários profissionais que depois foram integrados, inclusive quem veio trabalhar aqui com a gente foi o José Luiz da Atena, esse que é um fenômeno na comunicação brasileira pela TV Bandeirantes. Então, a rádio surge na Rádio Universo. É bom lembrar que a Rádio Universo, hoje já não existente mais, infelizmente nem a Rádio Clube, como a gente conheceu, existe, mas a Rádio Universo era uma potência, era a antiga Rádio Emissora Paranaense, era do Najib Shed, que era um dos pioneiros da comunicação no Paraná, foi o primeiro dono da TV Paranaense, Canal 12, que hoje é do GRPcom. E o seu Najib cedeu, né, com uma parceria com o Lombardi, com o Hidalgo. O Hidalgo com esse tino comercial que parece que ele surgiu com isso, e não que ele jogou anos e anos no Juventus, no 15 Piracicaba, no Curitiba. O Hidalgo tem essa facilidade, o Lombardi também tinha. E eles foram chegando a um ponto que, nesse momento em que eles citam o Datena, a equipe positiva, ela era em 2 rádios. A coisa foi tão grande que eles montaram a equipe positiva da Rádio Clube, que era com o Lombardi e com o Hidalgo, isso ali por anos 80, início dos anos 80, e a equipe positiva da Rádio Universo, que era o Carneiro Neto quem tocava. Olha o tamanho do negócio, né? O tamanho disso, e assim, cara, todos os cronistas esportivos que você vai lembrar, todos, quase todos, eu vou dizer 99%, trabalharam na equipe positiva em algum momento. Falei do Carneiro, cito Ayrton, cito Borba, cito Mafuz, cito Pereirinha, cito Lourival Barão, e vamos indo, e vamos seguindo. Quantidade enorme de profissionais que acompanharam esse trabalho da equipe positiva. Era referência, né, do rádio, né? Virou referência total do rádio, né? Nacionalmente, inclusive, né? Nacionalmente. Trabalhamos diuturnamente, viajando, fazendo jogos, saímos do local do campeonato estadual, fazíamos estadual, mas a gente entrava em Libertadores da América, com o Santos, com o Flamengo. Eu fui com a equipe positiva, cheguei a estar em Tóquio com o Flamengo, cheguei a estar em Tóquio com o Grêmio, títulos mundiais, fizemos Fórmula 1, então... E tem um negócio que é tão louco naquela época, que até 82, né, Bora, a loteria esportiva era o bicho. A loteria esportiva era o bicho. Só que, aí o que aconteceu? Os times, muitos dos testes que aconteciam envolviam times do exterior. Né, envolviam o campeonato italiano, campeonato português, campeonato espanhol. E as rádios iam para a Europa transmitir jogos porque eram jogos da loteria esportiva. Aí você pode perguntar, mas isso é chupetice da cabeça das pessoas? Não, porque isso dava dinheiro. Impressionante, né? E eu me lembro do Hidalgo me contar um dia em que, do nada, ele e o Lombardi decidiram que eles tinham que ir para Roma fazer um jogo, e assim. A gente pensa que hoje é fácil, né? Não, mas eles faziam naquele tempo.
emitiam passagem, iam para Roma, não tinham nem linha para transmitir, era uma loucura, mas faziam. E tudo do estádio, né, Bora? Tudo do estádio, tudo ao vivo, né? Isso era o mais impactante desse negócio aí, né? Porque era tudo ao vivo, cara. Era impressionante. Não tinha essa coisa de tubo, de estar no estúdio, né? Era tudo no campo mesmo. E tudo tão ao vivo, o que é engraçado é que quando começou-se a fazer off-tube, né, outros jogos assim que a gente fazia do estúdio, o torcedor não acreditava, né? Porque teve um jogo da seleção brasileira contra Israel, que foi em Tel Aviv, e o Lombardi fez com as reportagens do Brasil na B2, na Rádio Clube. E o Lombardi não foi nesse jogo, especialmente. Eles não foram, já era uma época que a Globo transmitia todo ano, nos anos 80. E aí, o que é que acontece? Quando o Edu vai no dia seguinte cobrir o Curitiba, normalmente, né, fez o jogo, o pessoal começou a perguntar para ele, e ele dizia que até o Dirceu Krieger perguntou para ele, mas como é que você voltou tão rápido de Israel para o Brasil, né? E ele tinha feito o jogo nos estúdios da Rádio Clube Paranaense. Foi um início de um trabalho, mas um trabalho organizado, ordenado, com dificuldades, porque nós sempre estivemos como gestor e não com a participação da diretoria, e sim contratos com as diretorias de rádio, depois de uma sequência, Universo, Rádio Clube e Rádio Cidade, principalmente, nós fizemos um entendimento que seria melhor. Futebol tem que ser dado para quem tem a imagem esportiva. Pessoal, aí então começam os jogos, né, narrados pelo Lombardi. A gente puxou alguns jogos. Eu juro para vocês que eu não ouvi esses gols, né? E aí ouvi mesmo. Eu, pelo menos, Bório, não era exatamente um ouvinte do Lombardi Júnior, era um ouvinte da Rádio Independência, ouvia muito Fernando César, o Luiz Augusto Xavier, mas eu era talvez uma exceção à regra, né, Bório? Mas eu também confesso que eu também não ouvia muito o Lombardi Júnior, não. Somos as pessoas ideais para fazer esse programa, né? Lamentável, né? Lamentável, né? Você falar isso. É a nossa cara. Isso, né? É a nossa cara. Mas o Lombardi é uma referência. Total, cara. Né? As pessoas têm... Se falar da história do rádio esportivo paranaense, tem que ter o Lombardi sempre, né, cara? Não pode deixar nunca ficar de fora. E se ele foi marcante narrando o título brasileiro do Coritiba, tem outras grandes narrações e algumas a gente vai ouvir, né? A gente tenta sempre fugir do usual, né? Sempre fugir do habitual, e nesse caso faremos isso agora com os gols narrados pelo Lombardi. Esse aqui é um gol do Coritiba em um Atletiba. Vamos ouvir. Apita o árbitro, já fizeram a menina deitar na grama. É isso aí, gente fina, futebol, samba, loteria, alegria, 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 alegria do Brasil! Futebol, samba, loteria, isso era muito marcante dele, e o Lombardi, ele era uma junção de estilos, porque ele vem de uma tradição do rádio, né, que ele vai trazer, que passa pelo Edgar, que passou depois aqui em Curitiba com o Jacira, hoje ainda tem como grande herdeiro o Nellington Rosenau, né, dessa narração um pouco a la Fiore Giliotti, né, com essas coisas, levanta, estremece esse gigante, só que ele vinha da Jovem Pan, onde o Osmar Santos havia revolucionado o rádio, então ele traz um jeito um pouco mais jovial, então ele é uma junção desses dois estilos, o Lombardi Júnior. Vamos ouvir mais. Recarga do Curitiba no ataque. Almir empurrou na esquerda, Ladinho suspendeu, cabeça da bola, vai no ar, da Santos, atenção, perigo, vai marcar, Aquele é o time do Curitiba que você viu, campeão paranaense de 79. E o Mazzaropi era o goleiro do Curitiba. Golaço, golaço, golaço! Alegria, 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 alegria! No alto da glória! Surge pelo céu! Um verde bandeira alviverde!
da cidadela de Roberto Gomes. Você já fez demais nesse jogo. Esta foi inapelável. E a 79 já era o Roberto Costa no Atlético, viu, gente? Ele dividia com o Altevir. Ele chegou a jogar no Curitiba, o Roberto Costa, em 81, e daí volta para explodir, né, no Brasileiro de 82 com a camisa do Atlético. Agora, Roberto, para sua tristeza e da... Ouvimos aí, então, o gol do Lombardi em um Atletiba, agora um gol do Atlético na final do Paranaense. Não era bem final, era um jogo da última rodada contra o Londrina, no Paranaense de 85, o último jogo da velha Baixada, né? Antes da reforma do Farinhaque, o Atlético ficou 9 anos fora da sua Baixada, e o último jogo foi esse aí, que a gente vai ouvir o gol do Lombardi. O Atlético foi campeão, claro, Paranaense, com o Otacílio Gonçalves de técnico. Graças a você, ouvinte, a Rádio Gol do Brasil. O Atlético vai embora para o ataque, dominou o Sérgio. A Rádio Gol do Brasil, a clube levou até o fim, né? Aham. É uma memória muito pesada, muito grande. E como lembra muito, principalmente nessa narração aí, lembra muito o Xavier narrando. Também. O Lombardi passa a ser inspiração, por mais que os narradores sejam até de idades semelhantes, né? Mas acaba inspirando, né? O Lombardi foi uma marca muito forte, né, do rádio de Curitiba. Né? Deixa eu ver aqui. Eu não me lembro com quantos anos. A morte dele foi estúpida, né? Por conta de uma situação, de uma pescaria. Uma pescaria, Pois é, um negócio, né? Ele tinha 44 anos, bicho. O cara é muito novo, né? Meu Deus. Ele estaria com 75 anos hoje. Putz, ele estaria trabalhando ainda, firme. Estaria na ativa ainda. Pois é, que pecado. Vamos ouvir o Lombardi. Entregando o curtinho para o Nicão. Arrumou boa bola para Cristóvão. Pintou o primeiro, pintou o segundo. Entrou com perigo na grande área. Fez o black. Chuchu verão com perigo na grande área. Renato Sá, Aguinaldo vai sair o gol do Atlético! Esse jeito de narrar, né? Atlético, né? Que também marcou muito. Porque o Lombardi... Olha como ele narrava os gols dos times, né? Os gols com uma característica única, específica para cada time. Isso é muito legal. Estremece o Joaquim Américo, braços erguidos ao céu, freneticamente estão agitadas as bandeiras, sorriu o povão rubro-negro, o banco invade o gramado para abraçar Aguinaldo, uma festa incrível, começa a pintar de vermelho e preto, o título para o campeão paranaense de 1985, Aguinaldo é o nome dele, aos 17 minutos passados do primeiro tempo, coloca em na pela violência a primeira bola do Atlético, lá dentro da cidadela de Zete, você goleiro, nada pode fazer agora, vai buscar se quiser lá. Vocês ouviram bem o nome do goleiro do Londrina. O Zete jogou no Londrina. Jogou? Opa! Então, antes de Palmeiras, São Paulo, Libertadores e tudo, o Zete foi goleiro, tetracampeão, né? O Zete foi goleiro, sim. Do Londrina, o Zete é do Paraná, né? O Zete é da região oeste do Paraná. Jogou no Londrina e no Toledo. No Toledo, Toledo, no Toledo, exatamente. E aí,
né, esse disco até mais fácil de ser encontrado no YouTube, que é o título primeiro do Paraná Clube na sua história, o Paranaense de 91, e o Lombardi narrou, e a gente também vai colocar aqui para você ouvir. Todos para o Paraná tentar suplantar a forte defesa do Curitiba. Era uma competição diferente em 91, que era pontos corridos. Chegou-se na última rodada, o Paraná liderando o campeonato, mas o Atlético com chances. E o Paraná enfrentava o Curitiba, que já não tinha nada a disputar naquele campeonato. Só que o Curitiba ganhava o jogo, e uma vitória do Curitiba somada a uma vitória do Atlético, né, uma derrota do Paraná e uma vitória do Atlético, dava o título ao Atlético naquele momento. E aí vai surgir o gol do Ednelson, que a gente até já mostrou aqui no programa. Tentar chegar ao empate, tentar conquistar o título. Tudo definido, tudo consumado. O Atlético consolida a sua vitória. Ao Paraná só depende dele. Somente ele que terá que demonstrar forças ali no gramado. Infração cobrada, movimento Marquinhos, para ele entregando para Serginho. E o lançamento sensacional para Ednelson. Entrou sozinho na grande área, pode marcar, entrou sozinho, vai marcar, disparou. Gol! Ednelson, alegria do meu povo do tricolor da Vila, estremece este gigante de concreto armado, braços erguidos ao céu, estão freneticamente agitadas as bandeiras do tricolor da Vila, Ednelson na Vila. Um detalhe, você viu que a narração, né, a rotina do gol é a mesma em 79, em 85 e em 91. Isso gera a conexão com o torcedor. Sim, vira uma marca registrada, né, do narrador, né? Então é o gol, é o disparou, é o tempo que ele dá, é a narração de gol, é a música do Trio Esperança, chamada Replay, não sei se você conhece, o nome dessa música é Replay, cantada pelo Trio Esperança, né, é Gol Que Felicidade. E toda a rotina do gol, os braços erguidos ao céu, estremece esse gigante, e todos esses detalhes, né? Bandeiras, exatamente. Então, tudo isso que ajuda a construir a mítica do narrador, e é por isso que o Lombardi é lembrado até hoje. Com certeza. Todo mundo sai para abraçar o jogador. É uma explosão no coração do torcedor do tricolor da Vila. O estádio é invadido por um torcedor que consegue burlar a vigilância do policiamento. Ele entra com a bandeira do Paraná Clube no gramado, ajoelha-se e entrega-se docilmente ali para os policiais. Ednelson é o nome dele. Traz de volta no coração do torcedor do tricolor da Vila a esperança deste tão sonhado título da temporada de 1991. Você, Luiz Henrique, nada pode fazer nesse agora goleiro. Vá buscar se quiser lá no fundo do gol. Uma beleza de jogada do lateral esquerdo, Ednelson. Ele recebeu um bonito cruzamento e bateu com toda a vontade que Deus lhe deu. Eu deixei esse gol porque é um gol com toda a plástica, né? Com o repórter participando. E a gente vai ter mais uma homenagem, né? A gente está ouvindo aí o Joel Clava, mas tem mais um cara que a gente aproveita para homenagear também nesse gol, que logo vai aparecer. No canto baixo esquerdo do goleiro Luiz Henrique, o mesmo canto que Celso Cajuru tomou o gol de Pachequinho. Ednelson é o nome dele. Paraná 1, Curitiba também 1. É o segundo gol que Ednelson está marcando no campeonato, 52º gol do Paraná Clube, o 13º que está sofrendo a equipe do Curitiba. Odemar Kramer. A gente tem alguns dos maiores rádio escuta, né? Plantão esportivo, esportivo da história, né? A gente tem alguns personagens que são muito conectados à trajetória do Lombardi, né? Odemar Kramer, Carlos Kleina, do Brasil, o Hidalgo, claro, sem dúvida nenhuma, mas Kleina e Kramer
era uma dupla que se uniu umbilicalmente ao Lombardi. Sidney Campos, é claro, que tem também uma longa trajetória com o Lombardi. E é uma pena que a trajetória do Lombardi tenha sido interrompida de forma tão estúpida antes da Copa de 94, né, antes dele poder narrar o título da seleção brasileira. Mas, assim, um cara tão grande é lembrado 31 anos depois da sua morte, né? Impressionante, né? E uma história que não se apaga. Uma história que não se apaga. E o legal do rádio, cara, é o pique do narrador, né? Cara, isso é fantástico, cara. Você fecha os olhos, cara, você consegue visualizar a jogada, né, cara? É incrível, é incrível. É sensacional, assim, toda essa magia que ainda leva o rádio. Hoje os narradores estão botando aí a sua cara para aparecer nas transmissões, mas esse rádio, é claro, a gente é um pouco saudoso, esse programa saudosista, então a gente fica com essa marca de como era legal o rádio daquela época. Bório, semana que vem voltamos, né? Beleza. Valeu? Voltamos com mensagens? Ainda não. Vamos dar mais um pulo para mais um programa. Na outra semana, daí a gente tem as mensagens para ler aqui. Mas você vai ver, esse aí vai explodir de mensagem aí. Eu também acho. Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço.